Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar o estudo do Sermão do Monte. Como eu falei no vídeo introdutório para vocês, a proposta do My Library é trazer trechos e frases, principalmente comentários de livros cristãos, de grandes teólogos, grandes escritores, sobre esse tema, o Sermão do Monte. E para isso nós estamos utilizando uma bibliografia grande, como Dr. Martyn Lloyd-Jones, John Wesley, John Stott, Carson e Agostinho e tantos outros homens de Deus. E logo no início, nós olhamos o Sermão do Monte e podemos tirar algumas conclusões, né? A primeira conclusão que nós tiramos é que o Sermão do Monte foi o primeiro grande discurso de Jesus. Muitos teólogos até associam o Sermão do Monte a Moisés dando a lei para o povo de Israel, né? Porque o Sermão do Monte é como se fosse a própria apresentação de Jesus como rabi, como mestre, dando a sua interpretação da lei de Moisés e dando as suas doutrinas. Vocês podem ver lá no início do capítulo, lá no início do livro de Mateus, no capítulo 3, onde mostra a primeira aparição pública de Jesus como adulto, né? Ele vai e se batiza com João Batista. Logo após, no capítulo 4, nós vemos o Espírito Santo levando Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após essa tentação, após essa unção do Espírito sobre ele, ele inicia o seu ministério pregando em todos os lugares: arrependei-vos. E ele já inicia o ministério pregando a vinda do reino dos céus, pregando o arrependimento. E quando as multidões começam a se interessar por Jesus, começam a ver que ele está curando, que ele está expulsando demônios, e existe uma curiosidade entre o povo de saber quem ele é. Ele sobe ao monte e começa a dar a sua interpretação da lei, a doutrina, aquilo que vem associado aos cidadãos do reino dos céus. Com isso, nós percebemos que, ao ler o Sermão do Monte, e eu estimulo vocês logo no início desse estudo a ler os 4 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, para vocês terem uma noção panorâmica e principalmente ter uma noção de como iniciou esse discurso que está lá em Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. E vocês vão ver que todo aquele caminho que Jesus traçou logo no início o levou para culminar na pregação do Sermão do Monte. É um dos mais belos discursos da Bíblia, é o maior discurso público de Jesus registrado no Novo Testamento, e ele já tem importância por si só, por ser o próprio Senhor Jesus que o pregou, né? Então eu queria trazer logo essa introdução para vocês perceberem como ele é importante, como ele foi dado uma atenção especial pelo Senhor Jesus nesse sermão. E os próprios ouvintes na época, vocês podem ver lá no final do capítulo 7, ficaram impressionados com a doutrina. E eles até chegaram a comparar com os fariseus, com os mestres da lei da época, porque Jesus pregava com autoridade, ele pregava com o Espírito Santo, ele pregava com a unção de Deus. E os próprios ouvintes conseguiram perceber a divindade no discurso dele. Amém? Então eu queria trazer essa introdução para vocês logo de início, para vocês irem se ambientando com o discurso do Sermão do Monte, com a introdução do Sermão do Monte, aquilo que o Sermão do Monte quis trazer para a multidão na época e quer trazer para nós hoje. Amém? Passada a introdução, a pergunta que vem na nossa mente é: qual é a relevância do Sermão do Monte para nós hoje? Qual é a relevância do Sermão do Monte para o século XXI? E o que seria o Sermão do Monte? Na verdade, a expressão Sermão do Monte foi utilizada pela primeira vez pelo teólogo Agostinho. Na verdade, foi o Agostinho que utilizou esse termo pela primeira vez, e os teólogos posteriores continuaram replicando essa expressão dele. Nem Jesus, nem o evangelista colocaram o nome nesse sermão pregado por Jesus na montanha de Sermão do Monte. Isso é a título de curiosidade sobre o tema. Mas aí na pergunta, qual é a relevância?
para nós hoje no século XXI. O Theólogo Sinclair, ele diz assim, ó, ele acertou em cheio ao chamar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus de sermão, isso citando Agostinho, pois aqui temos instrução e aplicação colocadas de maneira única. Ademais, como em qualquer sermão digno de ser chamado sermão, há sessões, desenvolvimento e a mensagem atinge um grande clímax. O sermão ensina algo. Então, o Sermão do Monte, na verdade, é um complexo, uma palavra, uma pregação dita por Jesus ao longo de 3 capítulos registrados em Mateus, onde nós vemos desenvolvimento, nós vemos introdução, nós vemos interpretação da lei e tantas coisas que estão dentro, complexas que estão dentro desse sermão. Então, qual seria a relevância dessa pregação de Jesus, desse sermão, para nós hoje? Na verdade, o Sermão do Monte, ele é uma figura de como o cristão deveria ser, como o cidadão do reino deveria ser. Na verdade, ele mostra o padrão daquele que se voltou para Cristo, aquele que é nova criatura, aquele que nasceu novamente em Jesus. O Sermão do Monte, ele mostra o padrão que o cristão deveria ter e qual é o caminho que o cristão deveria percorrer para ser semelhante a Cristo. É claro que num primeiro momento, quando você lê o Sermão do Monte, e eu aconselho vocês a lerem como um todo o sermão, capítulos 5, 6 e 7, ao longo do sermão nós ficamos constrangidos, nós ficamos com raiva de nós mesmos, nós olhamos e pensamos, isso é impossível de se viver, porque é um padrão elevado. E de fato, humanamente falando, é impossível viver todo o Sermão do Monte. Nós só conseguimos viver o Sermão do Monte, nós só conseguimos buscar essa vida que o próprio Jesus mostrou no sermão através do poder do Espírito. O próprio cristão nascido novamente, o próprio cristão que recebeu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ele não consegue viver o Sermão do Monte por si só. Ele precisa do auxílio, ele precisa da força, ele precisa da instrução do Espírito Santo para viver o Sermão do Monte. Então, o sermão, como um padrão de como o cristão deveria ser e como o cristão deveria viver, já traz uma importância, porque é aquilo que nós devemos, é o caminho que nós devemos traçar, é aquilo que nós devemos fazer para sermos, para mostrarmos como um cristão é e como aquele que crê em Jesus vive. Amém? E vocês podem ver aí nos escritos do Sinclair que o Sermão do Monte é uma mensagem construída com a intenção de produzir a maior sensação de culpa no menor número possível de capítulos, muitas vezes representada da seguinte maneira: aqui está o padrão, veja como você tem falhado miseravelmente, recomponha-se e faça o melhor. Então o Sermão do Monte, ele nos mostra como nós temos errado e aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos olhar na nossa vida e ver, você precisa mudar isso. O próprio Sermão do Monte diz que, no discurso de Jesus, que se teu olho te faz pecar, arranca e o joga fora. Se tem alguma coisa em você que o faz pecar, algum gatilho que gera esse pecado na sua vida, arranque e jogue fora. Então, assim, diversas outras instruções do Sermão do Monte de como nós deveríamos viver, como um cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo deveria viver. Amém?